Uma mulher de 31 anos, ela foi presa junto com dois irmãos e um cunhado, suspeitos de terem assassinado o ex-namorado dela. Então, tudo começou quando ela ainda morava com o namorado e era constantemente agredida. Essa mulher é assim, gente. Ela tinha filhos de um outro relacionamento, conheceu o atual naquela época, né, pelas redes sociais, coisa de um mês, decidiram morar junto. Tudo era lindo, tudo era maravilhoso, né? Mas só no primeiro mês. Começou a passar o tempo, o rapaz que você vê aí começou simplesmente a se revelar. E aí ele começava a agredir a mulher constantemente. Numa dessas agressões, ela chegou a contar aos irmãos o que acontecia. E eles resolveram, junto com o cunhado, dar um jeito nessa história. Chegar para esse rapaz e falar para ele, vamos parar de ficar agredindo porque isso não é coisa que se faz. Só que as coisas passaram um pouco dos limites. Os três simplesmente mataram esse homem. O crime aconteceu em abril do ano passado e, na época, além dos três, a mulher também foi presa. Ela ficou um mês na cadeia e agora os três vão ser levados a júri popular. Você vai entender o que aconteceu em toda essa história a partir de agora na reportagem dela, Ludmila Osório. Põe no ar. A mulher de 31 anos tem medo de se identificar. Ela acaba de receber a notícia de que foi considerada inocente pela morte do ex-marido. Para contar a história do casal, vamos voltar 2 anos atrás. A ajudante de serviços gerais chora ao falar sobre o assunto. Ela conheceu o ex pela internet. Um mês depois, o casal estava morando junto. Estava apaixonada, que ia me mudar minha vida, ia mudar a vida dos meus filhos, que ia me dar uma vida boa, que ia me tirar daquele sofrimento que eu estava. Na verdade, sofri foi mais. Segundo a mulher, não demorou muito para que André Carlos dos Santos se transformasse num homem agressivo. Com o mês que ele estava lá em casa, ele já me machucou muito, ele deu martelada na minha boca. Eu cheguei no meu serviço toda machucada, que ele me machucava muito, ele me enforcava com fio, ele arrebentava todos os fios do ferro, de passar roupa, me sufocava com o travesseiro. Tinha ciúmes? Demais, demais. Ciúme das pessoas, eu não podia ter amizade com ninguém, nem contato com ninguém, e nem trabalhar. Não podia ter Facebook e nem WhatsApp. Eu tinha, mas ele ficava com meu celular na mão o tempo todo. Ela conta que tentou se separar, mas era ameaçada a todo momento. Desde o começo ele me ameaçava, filha minha, você não vai me largar, eu vou tomar a menina. E sempre foi essa briga para tomar a menina, querer a menina, eu queria ela de todo jeito. A ajudante de serviços gerais, que já tinha 3 filhos de um outro relacionamento, ficou grávida de André. Depois disso, de acordo com ela, começaram as torturas e agressões mais graves. Ele já me bateu várias vezes com a neném no colo. Eu estava de resguardo, estava com os pontos ainda, ele me machucou, ele tentou me matar. Eu com os pontos ainda de cesárea. Ele tentou me enforcar, ele me empurrava. Ele quebrava a casa toda. A mulher chegou a denunciar André e até conseguiu uma medida protetiva, mas de nada adiantou. Eu estava com a medida protetiva, aí veio o papel para mim ir, comparecendo fora, ele falou se eu fosse, ele me matava, aí ele pegou o papel e rasgou. E até as minhas medidas protetivas ele carregava com ele. Na última briga, a ajudante de serviços gerais conseguiu fugir de casa com os filhos. Foi uma sexta-feira, ele quebrou tudo dentro de casa, ele chegou muito nervoso, não sei se ele tinha usado droga, estava bêbado, ele começou do nada, começou a jogar as coisas em mim. Ele pegou aquela gradinha que tem no fogão e queria me enforcar. A minha filha gritou, ele jogou um balde, quase pegou nela, ela abaixou a cabeça assim, pôs a mão na cabeça. Aí ele falou assim, cala a boca, eu vou te matar também, cala a boca, eu vou te matar. Aí a vizinha entrou no meio para ele não matar nós, porque ele queria matar até a filha dele nesse dia. Ele me bateu tudo, quebrou, eu aguentei. Isso foi sexta, aí no sábado eu fui trabalhar, aí ele fingiu que nada aconteceu. Aí passou sábado, tudo, domingo ele começou de novo. Aí ele viu minha filha, ele queria matar minha filha, do nada. Aí tudo bem, eu falei sim, ele já estava bêbado. Eu peguei assim, Rafaela, vamos esperar ele subir lá em cima. A hora que ele subir lá em cima, nós vai dar um jeito de fugir. Foi a hora que eu catei a nenê e os dois e saí pelo meio do mato. Fui parar quase no rumo de Batatais. Mesmo depois da separação, as agressões teriam continuado.
Na última delas, André usou um facão para tentar matar a ex, que denunciou as ameaças para 2 irmãos e um cunhado, que decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Eles invadiram a casa de André com uma faca e mataram o desempregado dentro de um dos cômodos da residência. Esse vídeo foi feito no local do crime. O assassinato foi há 1 ano. O jornalismo da Record TV acompanhou o caso. A mulher, os irmãos e o cunhado foram presos. Chegando no local, ela constatou o óbito, o indivíduo com várias facadas pelo corpo e inclusive na face. Diante das informações colhidas ali na região, bem como os familiares, a esposa dele, que a PM foi atrás e não localizou, e aí começou a surgir novas informações, descobrimos que poderiam ser os envolvidos, os familiares da ex-esposa da vítima. A filha do casal precisou ser amamentada dentro da delegacia, enquanto a mãe, presa, prestava depoimento. A ajudante de serviços gerais conta que ficou 1 mês presa. Dias de muito sofrimento. Foi a pior coisa, né? Eu ficar longe assim dos meus filhos, saber que eu tinha uma filha pequena e os meus filhos só tinha eu, que assim, onde que eu morava só tinha eu, que dependia de mim. Foi a pior coisa da minha vida. Eu pensava assim, meu Deus, agora eu nunca fui errada, meu Deus, nunca quis o mal dele, por mais que ele era assim, nunca quis. Segundo o advogado, a ajudante de serviços gerais respondia pelo crime em liberdade, mas agora veio a decisão da justiça e ela foi absolvida. Os crimes contra a vida no Brasil são processados num procedimento que é em 2 fases. Na primeira fase, um juiz togado, concursado, verifica se tem indício mínimo de autoria e materialidade para mandar a pessoa ser julgada pelos jurados, que são os juízes da causa no homicídio no Brasil. Nesse caso, o próprio Ministério Público concordou com que não existia qualquer indício para que a Renata fosse sequer julgada pelo júri. Então isso demonstra também como que foi uma denúncia frágil, que o próprio Ministério Público precisou pedir para que ela fosse impronunciada. Os irmãos e o cunhado da ex-mulher de André continuam presos. Eles aguardam um julgamento no Centro de Detenção Provisória de Serra Azul. Respondem por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Esses outros 3 existem indícios e por isso eles vão a julgamento. A ex-mulher de André diz que hoje vivia escondida e com muito medo. Mesmo com a morte dele, minha vida continua mesmo. Ameaça, tem que ficar mudando de casa, ficar mudando de cidade, porque tem pessoas perseguindo sempre. Ele acabou com a minha vida. Ele acabou com a minha vida. Deixou trauma em mim, nos meus filhos, pior. Nunca mais, talvez eu não seja a mesma pessoa, porque fiquei com muito trauma. Tenho medo de conhecer as pessoas, estou com muito medo de tudo. Fora as ameaças que eu estou tendo, tenho medo de qualquer pessoa agora. Você sabe o que é essa história, pessoal? É uma das coisas que eu acho que muita gente vai concordar comigo. Relacionamento é tão difícil, né? Você deve ter se deparado com uma situação como essa. Você conhece uma pessoa, convive com ela e de repente de anos você vai falar, não acredito que essa pessoa fez isso comigo. Já aconteceu isso com vocês? Então, sabe por quê, gente? Porque o ser humano é assim. Você imagina num relacionamento, você imagina se você não tem o tempo suficiente para pelo menos conseguir identificar alguns traços de personalidade das pessoas. Por isso que é importante, quando você conhece um homem ou uma mulher, dê tempo para as coisas acontecerem. Fica com ele, mas namore, né? Vai levando as coisas até que seja um tempo suficiente para você entender que a pessoa não tem uma índole como essa. Porque em 1 mês, segundo a história, ele consegue esconder. Depois a coisa começa a aflorar. E aí? E aí a coisa começa a ficar feia, né? Começa a ficar terrível.